Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como título A Conduta do Crente em Relação à Família. Introdução da lição. A criação do homem e da mulher foi a mais importante criação do Senhor, sendo estes feitos à imagem e semelhança de Deus. E ao unir homem e mulher em uma aliança de corpo, alma e espírito, Deus instituiu o casamento e, por conseguinte, a família. Nesta lição, veremos que a família foi a primeira instituição criada por Deus. Conheceremos os propósitos de Deus para a família, identificaremos os princípios bíblicos para o casamento e formação da família, finalizando então o nosso estudo, identificando respectivamente as responsabilidades do marido, da esposa e dos filhos na família. Ponto número 1 da lição. A família foi a primeira instituição criada pelo Senhor na terra. A família foi a primeira instituição estabelecida na terra. Porém, ela nasceu no céu, diretamente do coração de Deus, pois o Senhor, após a criação do homem, disse que não era bom que ele ficasse só e que faria para o homem uma mulher para uma total complementaridade entre os dois. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 2, versículos 18 ao 24, que depois de criar Adão, o Senhor o submeteu a um pesado sono. Retirou do seu lado esquerdo uma costela e espetacularmente criou Eva, sua mulher. E os dois, a partir de então, tornaram-se uma só pessoa. Estava aí instituído o casamento e, por conseguinte, a família. Vejamos quais são. Deus criou o homem e a mulher para serem felizes e ordenou que tivessem muitos filhos, consolidando o modelo de uma família nuclear, formada então por pai, mãe e filhos. Esse era o modelo estabelecido pelo Senhor, ou seja, a família nuclear. Vejamos então agora os propósitos de Deus para a família no item 2. 4 são os propósitos do Senhor para a família. Primeiro, evitar a solidão. Quando Deus criou o homem, ele já tinha como propósito que ele não vivesse só. E por isso mesmo, criou uma companheira, de modo a ter com ela uma comunhão e vida a dois. Como segundo propósito para a família, Deus deseja promover o bem-estar social da família sempre. Porque o homem, no caso o ser humano, pela sua própria natureza, é um ser que necessita agregar-se para formar famílias. E a partir destas, uma comunidade e uma sociedade, vivendo relações interpessoais para, presumidamente, se organizarem e viverem com o intuito de alcançar um bem-estar social. Como terceiro ponto, ou terceiro propósito de Deus para a família, Deus quer sempre promover o bem-estar emocional de todos, marido e mulher, pais e filhos, vivendo harmonicamente, de maneira equilibrada, terão bem-estar emocional, pois o homem é um ser social, biológico, psicológico e espiritual. Ao ter equilíbrio nestas 4 plataformas,
o psicológico, que representa um modo de vida emocional, estará em bem-estar. A família é um grande centro de apoio para a proteção e segurança do ser humano. Como quarto propósito de Deus para a família é o de gerar a perpetuação e a multiplicação da espécie. Deus, ao criar Adão e Eva, estabeleceu através de uma ordenança que se multiplicassem, tendo muitos filhos, mostrando então o padrão familiar de pais, no caso, homem e mulher, e filhos para uma família, sendo este modelo único e aceitável diante do Senhor. Nós vamos ver agora como se deu a instituição do casamento, já depois desses registros no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 18 ao 31, onde Deus cria o homem e a mulher e torna os dois uma só pessoa. Mas no texto base da lição, está na carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 21 a 33, o apóstolo Paulo aqui, ele registra como deve ser a relação de marido e mulher no casamento. Então, vou fazer esta leitura e a partir desta leitura nós vamos então, no decorrer da aula, falar sobre os assuntos que aqui Paulo menciona. Então vamos fazer a leitura de Efésios capítulo 5, versículo 21 ao 33, que diz: sujeitando-vos uns ao outro no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-vos, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. O casamento, segundo a vontade de Deus, deve ser balizado por princípios morais e espirituais, a saber, princípios morais do casamento. O primeiro ponto, e aí vai o modelo do casamento instituído pelo Senhor em sua palavra. O primeiro princípio é o princípio da monogamia, oriunda de dois vocábulos gregos, monos, que significa único, e gamos, que significa casamento. A palavra monogamia é a forma de união determinada por Deus para o casamento e para a família, ou seja, um único homem para uma única mulher, uma única mulher para um único homem, tornando-se os dois uma só pessoa. O outro princípio
princípio moral para o casamento é o da heterossexualidade. O casamento para Deus tem que ser realizado com base no princípio da heterossexualidade, ou seja, um homem unido a uma mulher pelos laços do matrimônio. Terceiro ponto, o terceiro princípio moral para o casamento é a indissolubilidade do casamento. Casados para sempre, até que a morte os separe. A família é a célula máter da sociedade. Sem família, não existe sociedade estruturada e, por consequência, não existirá igreja. Mesmo nos casamentos mistos, o apóstolo Paulo busca preservar a unidade e existência da família em amor e santidade. Entenda-se aqui que os casamentos mistos são casamentos onde o homem possui uma fé e a mulher outra fé. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo, ele resguarda este princípio da indissolubilidade do casamento, ainda que os dois tenham profissão de fé diferente. Quarto princípio moral para o casamento é o da fidelidade. O casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher muito séria. E quem é fiel ao seu cônjuge é fiel acima de tudo a Deus, o Criador do casamento. Passando agora para os princípios espirituais do casamento, e aqui fazendo então uma recapitulação, 4 são os princípios morais para o casamento: monogamia, um único homem para uma única mulher, uma única mulher para um único homem, heterossexualidade, ou seja, um homem unido a uma mulher pelos laços do matrimônio, a indissolubilidade do casamento, casados para sempre, até que a morte os separe, e a fidelidade do casamento, ou seja, o casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher, onde são fiéis um ao outro. Passando agora para os princípios espirituais do casamento, o primeiro princípio é o de Cristo no casamento. A coluna principal de sustentação do lar é o próprio Deus, pois o lar que está edificado em Jesus não é destruído. Jesus Cristo é a principal base espiritual do casamento, considerando que toda criação está resumida e centrada nele, tendo nele o seu ser, propósito, destino e centro. Segundo princípio espiritual para o casamento é o da oração. A bênção sobre o casamento não advém da vontade de homens em abençoá-lo, mas sim da oração, que outorga ao que clama ao Senhor o poder e a autoridade espiritual para salvar-se das ameaças e dos inimigos. Como terceiro princípio espiritual para o casamento, temos então a palavra de Deus. Quem constrói o seu casamento sobre o fundamento da palavra de Deus, manterá seu lar firme, mesmo diante das provações. Jesus afirmou que quem ouve os seus ensinamentos e vive de acordo com eles é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Portanto, aí, os 3 princípios espirituais: Cristo no casamento, oração no casamento, palavra de Deus no casamento. Passando agora para o item 4 da lição, nós vamos falar sobre a hierarquização na família.
A família está no centro do grande projeto de Deus para o homem. E por isso uma família bem-sucedida em sua organização e família, e convívio, melhor dizendo, tem maior valor do que qualquer sucesso pessoal, profissional, ministerial. A família, ela não deve ser preterida em prol de qualquer objetivo ou meta pessoal. A família, por ser um projeto de Deus, ela tem total prioridade quanto ao seu cuidado. E nesse sentido, para organizar a família, a mulher e o homem são iguais diante de Deus. Logo, a mulher, ela não difere do homem em valor e dignidade. É tão somente no casamento que a mulher assume uma posição no lar de submissão ao marido, que não significa a condição de um ser inferior, mas o de exercer uma missão sobre a missão de outrem. Muitas pessoas fazem uma confusão ou, vamos dizer assim, um entendimento errôneo sobre a questão da submissão da mulher no casamento. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5, versículos 22 e 23, que o homem e a mulher, eles são iguais. E nesse sentido, sendo iguais, eles estão no mesmo nível de direitos e também de deveres. Mas, como toda organização, como toda instituição, e a família é uma instituição, Deus estabeleceu o homem como líder da família. E nesse sentido, a posição da mulher é de submissão, não no sentido de ser inferior, de ser escrava, de ser simplesmente um objeto figurativo dentro da organização familiar. A mulher é submissa no sentido de que ela vai realizar uma missão. E que missão é essa? Porque quando um homem se casa com uma mulher e uma mulher se casa com um homem, a intenção deles é de desenvolver, formar uma família, ter filhos e criar no melhor sentido possível, da melhor forma possível. Então é uma meta, é uma missão. E Deus colocou o homem como líder da família para exatamente organizar o alcance desta missão. Vamos agora passar para as responsabilidades do marido na família. E aqui entra vários textos bíblicos, bem como também o texto base da lição. E nesse sentido, nós vamos começar já falando que o papel da mulher, ela não é ser competidora ou rival do marido, e muito menos o de querer dominar o seu cônjuge, pois o projeto de Deus para a esposa é o de ser uma complementaridade do homem e o de ser submissa ao marido, ou seja, realizar uma missão sob a orientação de outrem, com espontaneidade e alegria, sendo os dois uma só pessoa. E agora entra as responsabilidades do marido na família. E aqui nós vamos dividir os deveres do líder da família no sentido moral, no sentido também
espiritual, o dever do marido em relação à esposa e o dever do pai e da mãe com relação aos filhos. Então vamos iniciar com os deveres morais do líder da família. Em primeiro lugar, ele tem que ser o defensor da família. Ao ter a incumbência de governar a família, porque ele é o cabeça da família, o líder do lar deve defender os seus familiares de toda e qualquer ameaça à sua destruição ou à sua sobrevivência. Um rei defende os seus súditos até mesmo com a sua própria vida, quando está num estado de guerra. Assim, o marido, o líder da família, deve defender, está obrigado a defender a sua família de toda e qualquer ameaça. Como segundo ponto moral, o dever do líder da família, no sentido moral, para a sua prole, é de ser o provedor da família. Além do alimento e de todos os recursos materiais, o líder do lar tem o dever de prover as necessidades humanas da família, esforçando-se para a manutenção da dignidade humana e bem-estar social da família. Então, defender e prover a família, estas são as responsabilidades morais do marido com relação à família. Já os seus deveres do líder da família em relação à vida espiritual de sua prole, em primeiro lugar, ele tem que ser sacerdote da família. A família deve ter assegurado uma cobertura espiritual, onde o pai deve interceder por sua família e sua família a Deus, deve interceder por sua família a Deus, de modo a guardá-la de todo e qualquer mal. O amor deve ser a base que permeará as relações do líder da casa com os demais membros da sua prole. Jó é um exemplo singular desta preocupação em dar à sua família uma cobertura espiritual, porque no capítulo 1, versículos 1 ao 5 do livro de Jó, está lá registrado que Jó orava, intercedia pela sua família. Como segundo ponto, no sentido espiritual, ele tem que ser o educador da família. Então Deus concedeu aos pais o dever de educar os filhos, ensinando-lhes a terem um caráter ilibado, mas especialmente dar-lhes a instrução para viverem uma vida de santidade, sendo uma referência de exemplo para toda a família. Na carta, aliás, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1 a 9, lá está o registro de que os pais passavam oralmente aos filhos todos os ensinamentos da Torá, no sentido de educar a família. Passemos agora a contemplar os deveres do marido em relação à esposa. Em primeiro lugar, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. O amor de Jesus com a igreja é o padrão de amor do marido para a sua esposa. Jesus amou a sua igreja voluntariamente, profundamente, sacrificalmente e com amor eterno. É o amor a base peculiar das afeições, da confiança e da fidelidade. Aqui mesmo na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 5, versículo 28, diz assim a palavra do Senhor. 25, Efésios capítulo 5, versículo 28. Vós, marido, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus deu a sua própria vida pela igreja. A priori, o marido aqui deve dar a sua própria vida pela sua esposa. Porque no versículo 28 diz assim: assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo.
Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Como segundo ponto, do dever do marido em relação à esposa é de não se irritar com ela. O marido não deve ficar impaciente com sua esposa, não provocá-la ou ficar irado com ela. Como terceiro dever, deve coabitar com entendimento, dando honra à mulher. A vida de uma casa deve ser pacífica, onde deve prevalecer o diálogo, a paciência, a compreensão, a estima e a dignidade. Como quarto dever do marido para com a mulher, ele deve consultar em tudo a sua esposa, em todas as decisões que forem tomadas para o bem-estar da família. Jamais o marido deve tomar decisões sem antes consultar a esposa. A prática deste gesto demonstra então amor, prudência e sabedoria, porque há um compartilhamento então dos problemas, um compartilhamento então das decisões a serem tomadas. E esta é a relação saudável entre marido e mulher. Mas cabe ao homem tomar a decisão final, porque ele é o cabeça da família. Ele é aquele que organiza a instituição. E por isso mesmo, após compartilhar em tudo com a esposa, deve tomar a melhor decisão consensual para que o bem-estar da família seja assegurado. Como quinto ponto, ou quinto dever do marido para com a esposa, deve assisti-la material e espiritualmente. Deve provê-la do que ela necessita materialmente e desenvolver-se em conjunto com ela uma vida espiritual irrepreensível. E finalmente, como sexto ponto, o marido deve proteger física e moralmente a sua esposa. O marido não deve considerar-se apenas o senhor do lar, e sim o protetor, a começar pela proteção da esposa. Tanto aí estão 6 deveres do marido em relação à esposa, cuja base principal para que todos sejam realizados é o amor. Passemos agora a trabalhar os deveres dos pais em relação aos filhos. Os pais não devem abrir mão da educação dos seus filhos, dando bons ensinos acompanhados de bons exemplos, instruindo-os para o caminho da santidade. Ensinar os filhos pelo amor, sendo um exemplo, pois os pais irritam os filhos quando ensinam com palavras, mas não com o exemplo. Isto é, fala uma coisa e faz outra. Então devemos ensinar os nossos filhos, muito especialmente, a palavra de Deus. Como segundo ponto, os pais têm que ter autoridade sobre os filhos. Os pais não devem criar os seus filhos com autoritarismo, ou seja, exigindo deles comportamentos fundamentalistas de santidade, alimentando revolta e ódio, e nem promover uma educação permissiva, onde os filhos pintam e bordam. Devem, sim, ter autoridade para estabelecer a ordem de se fazer obedecer pelo respeito e pela disciplina. Como terceiro ponto, ou terceiro dever do líder da família em relação aos filhos, é o de disciplinar os filhos. Os pais devem exortar e corrigir os comportamentos dos filhos, não condizentes com a formação de um caráter irrepreensível, até mesmo com castigos físicos, sem espancamentos, sem causar lesões, cicatrizes ou marcas permanentes no corpo,
e na alma. Como quarto dever, os pais, especialmente o líder da família, devem prover o bem-estar dos filhos. Os pais devem prover o bem-estar dos filhos, especialmente o sustento material. Porém, além disto, devem construir uma afetividade com presença no lar, consolidando uma amizade entre pais e filhos. Estas são as responsabilidades do líder da família com relação à esposa e aos filhos. Passemos agora a ver ou a estudar quais são as responsabilidades da mulher na família. Porém, antes de ver estas responsabilidades, ou de identificar estas responsabilidades, eu quero então dizer que Deus valoriza a mulher. E para isso fez questão de registrar em sua palavra um louvor especial à mulher, virtuosa, homenageando-a e exaltando-a quanto à qualidade de ser mulher. A mulher virtuosa, ela possui virtudes morais. Ela possui também virtudes espirituais. A mulher virtuosa, ela age com ética. E, sobretudo, ela depende de Deus. Sendo esta a beleza da mulher que agrada a Deus, que é a beleza interior. E por isso, sendo assim, a mulher, ela é honrada. Vejamos então estas virtudes na palavra de Deus, que está no livro de Provérbios, capítulo de número 31. Provérbios, capítulo de número 31, do versículo de número 10 até o versículo 31. Eu vou fazer uma leitura completa deste texto e depois nós vamos estratificar ou identificar as virtudes que aqui foram registradas. Diz assim a palavra do Senhor: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa, e a tarefa aos seus servos. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha. Com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, vestes de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes. Quando se assenta com os anciãos da terra, ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos, e lhe chamam de ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura.
Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Então, aqui, neste texto lido, estão exatamente essas virtudes morais, espirituais, a ética da mulher virtuosa e a sua dependência de Deus, o seu temor a Deus. Então, vamos aqui verificar, a partir desta leitura, quais são essas virtudes. Então, nós vamos iniciar com a mulher virtuosa como esposa. Que virtudes são essas? Primeiro, a mulher virtuosa como esposa, ela é de extrema confiança. Então, um dos requisitos para se ter uma família estruturada e solidamente edificada nos aspectos social, ético, moral e espiritual é a integridade moral dos pais, considerando que a mulher assume um papel base e fundamental na relação familiar. A mulher virtuosa, segundo a Bíblia Sagrada, ela guarda uma confiabilidade, honradez e conduta irrepreensível para com seu marido, tendo como qualidade suprema a fidelidade em tudo ao seu cônjuge. Pois não temos como qualificar a solidez de um casamento sem a fidelidade conjugal. Sobretudo o amor recíproco entre marido e mulher. A mulher virtuosa, ela é também preciosa, como esposa, porque a palavra de Deus faz louvor à mulher virtuosa, expressando que ela é muito mais preciosa e de muito mais valor que finas joias. Não temos como comparar qualquer bem material em seu valor ao de uma mulher virtuosa, visto que o casamento constituído e construído na base do amor vale mais que o ouro, vale mais do que a prata, vale mais do que qualquer bem material que nós possamos imaginar. A mulher virtuosa, ela é elegante. Ela reconhece o seu valor e, em sendo mais preciosa do que as finas joias, não é uma mulher relaxada que não se cuida em sua apresentação pessoal. Ao contrário, devido à sua grande autoestima, ela se veste com elegância e com muito bom gosto. Porém, com decência, demonstra ter amor próprio ao seu corpo sem vaidades, preservando a sua saúde. A mulher virtuosa é elegante interiormente e exteriormente. Não podemos deixar de mencionar que a mulher virtuosa, apesar de ser elegante e bela exteriormente, a sua beleza interior, isto é, a espiritual, deve suplantar a beleza exterior, pois sua irretocável beleza se credencia pelo andar e viver com Deus. A mulher virtuosa é sempre elogiada. O comportamento ético e moral da mulher virtuosa lhe confere a capacidade de ser elogiada em todos os segmentos da família. Em primeiro lugar, pelo marido, onde é honrada e proclamada como a melhor mulher do mundo. E em segundo lugar, pelos filhos, que a qualificam como ditosa, ou seja, feliz, bem-aventurada. A mulher virtuosa é abençoadora. Ela honra o seu marido em tudo, respeitando-o e sendo respeitada pela sua conduta ilibada. Ela é a fonte de bênçãos para si, para seus filhos e especialmente para o seu marido, de tal modo que sempre abre a sua boca para abençoá-lo. A mulher virtuosa é temente a Deus como esposa. E como tal, ela é exaltada e louvada pelo Senhor, sendo ainda reconhecida como realizadora de boas obras e fonte de bons frutos. Então aí estão as virtudes da mulher virtuosa como esposa, conforme lemos em Provérbios capítulo 10, capítulo 31, do versículo 10 ao 31. Ela é de extrema confiança, preciosa, elegante, elogiada, abençoadora, temente a Deus. Vamos ver agora as virtudes da mulher como mãe. Deus deu à mulher a bênção de, no seu ventre, estabelecer a concepção e a geração de um ser semelhante a ela.
mas que também guarda características de seu marido. A mulher se torna a mãe que proporciona a multiplicação e a perpetuação da espécie. Sem ela, a espécie humana não iria se perpetuar. Nesse sentido, ela tem esta virtude de ter sido escolhida pelo Senhor para ser mãe. E só a mulher tem esta virtude. Outro ponto importante é de que a mulher virtuosa, ela é educadora, nesse sentido de ser mãe. O cuidado com os filhos é característica permanente na mulher virtuosa. E este cuidado é demonstrado quando ela abraça, beija e promove carinho em seus filhos, dando a devida atenção a eles, aos filhos, inclinando seus ouvidos a ouvi-los sem restrições. O tratamento da mãe virtuosa para com os filhos é preponderante na formação moral e na ética da personalidade dos filhos. Ela também é afetuosa, porque ela educa, ela trata os filhos com serenidade, com bondade, com amor. E por isso ela se torna afetuosa. Não só no sentido de ser educadora, como também ter a afeição, o amor pelos filhos. Alguns estudiosos da Bíblia comparam o amor de mãe para com o filho do amor de Deus para com seus filhos. Claro, guardada as devidas proporções. Vamos agora falar sobre a virtude da mulher virtuosa como uma mulher trabalhadora, laboriosa. A mulher virtuosa é laboriosa e empreendedora. A sociedade contemporânea, por força das imposições econômicas e sociais, impõe à mulher uma dupla jornada de trabalho para a subsistência da família. A primeira jornada de trabalho nas atividades laborais em empresas dos mais variados ramos, ou ainda como empreendedora em seu próprio negócio. E a segunda jornada em casa, isto é, no seu lar, sendo então merecedora de uma maior exaltação. E aqui quero de pronto homenagear a mulher que trabalha como empreendedora e que também cuida dos afazeres de casa. Vocês estão de parabéns, porque tem dupla jornada. Porque assim vocês demonstram serem uma incansável guerreira. Logo, é hora dos homens se sensibilizarem e reconhecerem que precisam ajudar suas respectivas esposas nas tarefas domésticas, quando assim for necessário. A mulher virtuosa, ela demonstra extrema habilidade para compor tais tarefas no emprego e no lar, como já não bastasse somente as tarefas do emprego. E o mais impressionante é que esta mulher, além de ser laboriosa, mantém a casa em perfeita ordem, sob todos os aspectos, contemplando ainda a sua grande capacidade de trabalhar e garantir prosperidade para a sua família. E aqui também vai uma homenagem muito especial às mulheres que hoje é ao mesmo tempo pai e mãe dentro de seus lares. Parabéns a vocês pela grande capacidade de enfrentar este grande desafio de ser ao mesmo tempo pai e mãe num lar. A mulher virtuosa, ela também tem virtude como serva de Deus. E por isso ela é temente a Deus. A palavra de Deus em Provérbios 27 diz que o temor do Senhor
É o princípio da sabedoria. E assim a mulher virtuosa ela é detetora do temor a Deus. E isso se revela enfaticamente na sua conduta moral, irrepreensível, que lhe confere um nome honrado, com vida piedosa e limpa, com um comportamento exemplar diante de Deus e dos homens, com bom testemunho, sempre abençoando e fazendo o bem todos os dias de sua vida. A mulher virtuosa ela é generosa. Além do cuidado com os membros da família, a mulher virtuosa se preocupa com o próximo e, segundo suas posses, ajuda os necessitados, tanto no campo material como espiritual, de forma previdente e com extrema generosidade de coração. Aí, portanto, estão todas as virtudes de uma mulher virtuosa que também se encaixam na sua relação com o marido e com os filhos. Este é o modelo da mulher que Deus quer. Vamos agora passar para o papel ou as responsabilidades dos filhos em relação aos pais. Não há conflitos entre deixar pai e mãe para casar-se e o de honrar pai e mãe. Não há conflito entre esses dois relacionamentos. Deixar pai e mãe para o casamento e honrar pai e mãe. Uma vida a dois no casamento, independente dos pais, não significa um afastamento total do convívio com os respectivos genitores, mas tão somente uma vida independente e circuncisas aos interesses do casal. Pai e mãe continuam na mesma condição e devem ser ainda mais amados e honrados pelo filho, porque honrar pai e mãe, é uma ordenança de Deus, inclusive nos 10 mandamentos. Aquele que não honra pai e mãe, e nem ama o seu pai e sua mãe, jamais poderá honrar o Senhor, o nosso Pai Celestial. E por conseguinte não será abençoado, pois este 5º mandamento é o único que traz em seu bojo uma promessa de longa vida abençoada na terra. A ordenança do 5º mandamento está registrada na lei, na palavra de Deus. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Promover respeito e obediência aos pais, pois eles são os representantes de Deus e mediadores da família. Este é o objetivo do 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe para viveres longamente. O princípio do 5º mandamento traz este contexto que aqui nós mencionamos. E é neste contexto que existem sólidos fundamentos bíblicos para o comportamento dos filhos com relação aos pais, de forma a orientar estes preceitos de respeito e obediência, aos quais nós vamos mencionar agora. Relação, deveres, pais e filhos. Estes são os fundamentos bíblicos para o comportamento dos filhos, que nós estamos falando dos filhos, em relação aos pais. Primeiro, honrar o pai. Honrar pai e mãe significa reconhecer a autoridade destes sobre si com amor. Nós estamos aqui falando sobre os deveres do lado esquerdo dos filhos, deveres para os pais. Então, o primeiro é honrar. Segundo, obedecer. Agir de acordo com o que foi estabelecido pelos pais. Não como uma obrigação, mas de forma voluntária e consciente. Terceiro, os filhos devem respeitar os pais, não cometer atos e tratamentos impróprios,
aos seus pais na relação paternal e maternal. E como último ponto, os filhos têm que sustentar os pais, cuidar dos pais, nos aspectos biológico, social, psicológico e espiritual. Quando estes já não tiverem mais forças para o seu próprio sustento. Na coluna da direita, nós já comentamos, esses são os deveres dos pais para com os filhos: disciplinar, ter autoridade, prover e também ensinar. Concluindo a aula de hoje, a família é sagrada, porque foi criada pelo Senhor no céu. Saiu do seu coração e por isso deve ser preservada dos males malignos que intencionam destruí-la na sua forma e na relação pessoal entre os seus membros e na relação para com Deus. A família deve ser estruturada segundo o coração de Deus. E esta saudável estruturação social, moral e espiritual começa com o temor a Deus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.